Olá, começando aqui mais um vídeo, hoje trazendo um assunto bastante interessante, que é falar sobre a próstata. Eu acho que é uma informação muito interessante, porque envolve a parte masculina e também muitos tabus com relação àqueles exames do toque retal, falando diretamente aqui. E que nada mais, nada menos, nós somos apenas matérias, e para preservar nossa vida, nossa saúde, nós devemos que fazer anualmente o exame do PSA. Então, entendendo mais um pouco, falando um pouquinho sobre essa anatomia muito interessante e não acho muito complexa, que é a genitália, né? Nós vemos aí no gráfico a bexiga, e nós temos aí, bem abaixo da bexiga, nós encontramos ali no gráfico a próstata. E você repara que passando da bexiga para a próstata, passa aquele orifício, né, que passa a urina, né? E isso tudo é comprometido quando você tem um HPB, por exemplo, que é a hiperplasia prostática benigna. Vou falar isso mais adiante sobre essa questão, que a próstata ela sofre uma inflamação ou alguma outra coisa, ela pode inchar e atrapalhar na uretra a passagem do líquido denominado urina, né? Então é preciso que essa passagem desse canal esteja desobstruído para que não haja complicações na bexiga e você ter que usar uma sonda, né, acoplada na sua cintura, que é bastante desconfortável e que é visível, né, essa complexidade da retenção da urina, porque a passagem foi comprometida pelo HPB, que é a hiperplasia, e trazendo aí uma complicação e pode se tornar até grave. Pode se tornar grave porque toda cirurgia requer muito cuidado para os cuidados de não obter aí uma infecção. É tudo que não pode acontecer numa cirurgia é a tal da infecção, que pode se tornar uma asepsia, uma infecção generalizada. Quando você vê em qualquer óbito a palavra asepsia, significa que o coitado, a pessoa, o acamado, teve uma infecção que tomou todo seu corpo, abrangendo todos os órgãos, comprometeu os órgãos todos com a infecção. Então, quando se acopla ali uma colostomia, esse evento de você acoplar essas coisas de você reter, né, por motivo cirúrgico ou alguma neoplasia, então você é obrigado a acoplar para tentar ali sanar o problema a curto prazo, o mais rápido possível, por causa de uma possível infecção generalizada, infecção local passando para generalizada. Então, como vê aí, você vê que a bexiga, ela é uma cúpula onde que ela acolhe a urina, passa pela uretra, passa pela próstata. Uma vez a próstata estando com algum tipo de problema de infecção, como por exemplo uma prostatite, você observa que vai haver ali uma anomalia nessa glândula, porque percebe-se que a próstata é uma glândula. E interessante que toda glândula ela é sujeita a uma hiperplasia, por exemplo, que significa uma degeneração
das células, que faz com que ela tome proporções desproporcionais ao indivíduo. Compreendendo as faixas etárias, a idade, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela tende a aumentar, e para isso existe um conceito criado através de estudo que caracteriza como uma questão normal, o que traz para a gente o PSA, que é um exame que tem o PSA total e o PSA livre. Vamos ver também lá na frente essas questões, o porquê, para quê. Eu vou ler aqui para vocês e passar uma explicação mais didática a essa situação do exame necessário, que é o exame no sangue do PSA. Eu digo que o exame mais completo que se possa fazer para detectar uma anomalia na próstata é uma HPB, que é hiperplasia prostática benigna, é você fazer, além do PSA, uma radiografia e também o toque retal. Nada contra. O negócio é você ter um médico urologista, um médico especialista. Fica show de bola, é um exame muito rápido, porque você só vai gastar o tempo do exame do PSA levado ao médico, ele faz uma radiografia e às vezes nem precisa do toque retal. Geralmente até mesmo um PSA livre pode te dar o entendimento de que não há nenhuma anomalia sanguínea que possa detectar um comportamento que os leva a entender que você esteja com uma prostatite ou uma hiperplasia, né? Um aumento exagerado, exacerbado da sua próstata. Então vou começar a ler aqui do começo, agora entrando na questão didática. Então eu vou ler a hiperplasia fisiológica. A hiperplasia em condição fisiológica, aumenta a capacidade funcional do órgão. Então, em condição fisiológica, como tudo que eu acabei de falar, ela aumenta a condição do órgão. Hiperplasia, hiper vem de aumento, de super, de mais, hiperplasia. E vamos dando continuação, ela ocorre após aumento dos fatores de crescimento locais e dos receptores de crescimento nas células que se dividirão. Assim, os eventos que desencadeiam a divisão podem ser hormonais ou compensatórios. Na parte didática, estou lendo para vocês, né? Para se entender. O HPB é aquilo que eu acabei de falar. Hiperplasia prostática benigna, também considerada como aumento da próstata. É um problema urinário que ocorre aos homens acima dos 50 anos. A função da próstata é produzir um líquido alcalino que constitui entre 10% e 30% do sêmen. Por quê? Porque tudo que nós comemos, os nutrientes vão para o sangue. E daí decorre de todos os órgãos. Então, a função da próstata, através de todos os nutrientes que nós retemos em nossos organismos, é ela também, nessa função prostática, de proteger o sêmen com suas proteínas e seus enzimas. Dando continuidade, durante a ejaculação, esse líquido é acrescido ao esperma. A secreção prostática tem a função de proteger e nutrir os espermatozoides com sais minerais e enzimas. Acabei de falar e repetir. E revisar. Dando seguimento na parte didática, e a função, aliás, até a função mesmo do meu espaço social, é trazer essas informações interessantes com a finalidade de educar sexualmente as pessoas e romper com tabus e empoderar o indivíduo, já que a sexualidade é o maior impulsionador de ação que existe no primeiro momento para a procriação.
Mas em outros níveis refere-se à manutenção da saúde, vitalidade e expansão da criatividade. Mais do que tudo, é da sua vida principalmente, porque um câncer de próstata em fase avançada não tem muito ao que se fazer. Aliás, qualquer doença que você não recorre logo nos seus primórdios da inicial, ela tende cada vez mais a piorar. Faça, homens e mulheres, façam o preventivo. Quando se fala em preventivo, o que é preventivo? Prevenir que o surgimento já tenha acontecido sem você perceber e venha trazer desagrado para os familiares da notícia desagradável. Morrer, todos nós sabemos que vamos morrer um dia, mas por que não aproveitar a vida com saúde, né? Passear, você para passear, para saborear do melhor que a vida tem para nos oferecer, é preciso você ter saúde. A saúde está em primeiro lugar, inclusive a saúde está mais criteriosa do que a própria situação da riqueza, do dinheiro, de uma mega sena. Que adianta você ganhar uma riqueza, muito dinheiro, se você tiver com câncer, se estiver doente? Nada adianta. A saúde é a maior riqueza que nós temos. Claro, perdendo somente para a vida, mas uma depende da outra. A saúde é vida, vida é saúde, e viver é viver com abundância. Abundância, que é o nome, abundância não, ficou. E dando continuidade aqui à parte didática, como saber que existe um problema na próstata? Como saber? Bom, a sensação de ardor ou dor ao urinar, vontade de urinar com muita frequência, falando muito rápido. Uma amiga disse que para me falar com mais pausa, mas as pessoas reclamam que o vídeo fica longo, por isso que eu estou correndo. Então você, né? Vou repetir: sensação de ardor ou odor, cheiro, mau cheiro na urina, um cheiro diferenciado, né? Porque aquela produção de odor que a urina tem, que a fezes tem, na verdade, são as quimificações do produto enzimático que o nosso organismo produz sobre aquele produto, aquela matéria, e ela tende a tudo a ver com as bactérias. Na verdade, o que causa o odor são a presença de agente não corpóreo, não orgânico, mas sim inorgânico. Então, eles são bactérias que produzem os odores. Quando existe mau cheiro, mau odor, significa que algo em seu corpo não está indo bem. Não é normal essa falta de peculiaridade de odores dentro de qualquer situação no teu corpo. Desde a parte externa, como nas axilas, na parte bucal, na parte genital. Se existe mau cheiro, falando diretamente, porque o meu canal é um canal espaço aberto, um espaço social, como eu mesmo falo, aquele papo de irmão mais velho, né? Eu sempre prezo aqui, porque eu prezo a família. Aonde existe fedor, vulgarmente falando, existe algo errado, porque quando existe mau cheiro, existe presença de algum tipo de fungo que está produzindo esse mau cheiro. Então, se você tem um odor diferenciado daquele que é tradicional da urina, pode ser um indicativo. Vontade de urinar com frequência, acordar várias vezes durante a noite para urinar, dificuldade de parar ou iniciar a urina, a micção, sangue na urina, né, que é hematúria, ou
no sêmen, dor ao ejacular, incapacidade de reter a urina. Tudo isso aí são indicativos, porém, existem fatores como a diabetes que pode também te dar essa mesma condição de querer urinar várias vezes à noite, né? E no caso da infecção urinária, também pode dar ardor. Não. Então tudo isso aí tem que ser avaliado aonde? No médico. Você tem que ir ao médico fazer os exames. É o que eu estou falando. O certo é ir ao médico anualmente fazer o exame do PSA, que é colhido e levado para o laboratório para saber. Sentiu ardência ao urinar, vá ao médico, que pode ser, às vezes, essa infecção urinária. Está urinando muitas vezes à noite, mede o açúcar, mede a glicose, para ver se não está com uma diabetes. Nem tudo é uma condição de próstata ou prostatite. A prostatite, ela é uma inflamação na próstata. Eu vou deixando aqui para mostrar a condição de uma próstata saudável, onde você observa a uretra livre para que a bexiga ela passe livremente a urina até a uretra sem nenhum comprometimento de inchaço ou anomalia dessa glândula chamada próstata. Já nessa outra gravura, você observa uma HPB, uma hiperplasia prostática benigna, onde que a inflamação, o inchaço, a deformidade, a anomalia faz com que o orifício, que é a uretra, fique impedida de passar a urina para ser expelida da bexiga, fazendo uma contração grave. Então, dando continuidade à parte didática, como é a dor da próstata? Os indícios da prostatite aguda é febre, calafrio, dores nas costas, nos músculos, nas articulações e no períneo, região onde fica o ânus e o escroto. Isso aí tem que ser feito através do médico urologista anualmente o exame do PSA da próstata, para você não chegar a esse ponto. Eu tenho sempre enfatizado nesse vídeo. Anualmente, a partir dos 50, 40, se quiser, 50 é o mais indicado, o exame de próstata. Depois vou falar das mulheres também, que tem os preventivos, prevenir anualmente esses exames. Não é um exame caro, não é caro, porque eu faço um PSA, você vai pagar cento e poucos reais, né? E vai salvar a tua vida. Porque às vezes as pessoas falam do toque retal. Toque retal, você vai no médico, você vai pagar a consulta, o médico vai marcar o dia, onde ele vai colocar o dedo dentro dessa parte, dessa região, para fazer o toque retal, e ali ele tem bem sutilmente a lesão, se existe ali se existe essa anomalia dentro dessa glândula, através do toque retal, que vai seguindo do ânus e chega até a parte da próstata. Ele vai bolear, ele vai balançar o dedo e ver o ângulo dessa glândula prostática. Se tiver fora da normalidade, ele é um especialista, ele vai saber se você precisa de entrar para a medicação, cirurgia, e às vezes, eu não quero nem falar numa quimioterapia, se for o caso maligno. Mas estou tratando aqui do HPB. De novo, o exame deve ser feito anualmente para que você não passe por situações em desvantagens lá na frente, custeio, sofrimento
e às vezes em tristeza, né? Então, o HPB é a hiperplasia prostática benigna, que a hiper, acima, super, está hiper, além do normal, hiperplasia, prostática benigna. Existem alguns alimentos que são bastante contundentes para se prevenir desse mal da próstata. Estou tratando hoje do assunto da próstata, que é o mamão, tomate, verduras, e todos ricos em licopeno. Eu nunca falei essa palavra e nem conhecia, o licopeno. Eu não entendo muito dessa parte de fruto, de alimento, mas o tomate tem licopeno, o mamão tem licopeno, verduras tem licopeno. Isso tudo ajuda, segundo aqui está dizendo a Folha, a prevenir contra o câncer de próstata. Então vou falar do prometido, que é o PSA. O PSA é um antígeno prostático específico. E os antígenos são moléculas produzidas pela próstata. Então, qual a taxa normal do PSA livre e total? É outra pergunta, dando continuidade. Quando realizar o exame de PSA livre, geralmente quando o paciente tem entre 2 a 10 ml, o urologista indica a realização do exame do PSA livre. Então, se você tem uma taxa de 4 a 10, de 4 a 10 no PSA, aqui falando no PSA total, então ainda bem que isso aí pode confundir muita gente, inclusive a mim. PSA total, PSA livre, PSA total, você faz. Se deu entre 2 e 10 no resultado, Ng/ml, o urologista vai indicar o livre. Por que ele vai indicar o livre? Pois existe elevada chance de estar desenvolvendo o carcinoma prostático, carcinoma na próstata. Entendeu? Então, Deus queira que você não esteja nessas condições. E não vai estar, com certeza. O que pode causar o aumento do PSA? Bom, didaticamente, vou ler o que está escrito. Uma doença da próstata, inflamação ou traumatismo, pode fazer com que maiores quantidades do PSA entre na corrente sanguínea. Um PSA elevado não significa câncer de próstata, mas pode estar alterado devido, por exemplo, a uma infecção do trato urinário, que eu falei aí, um trato urinário, uma infecção do trato urinário, uma infecção urinária, falar da linguagem direta, mais simples, ela pode dar essa margem de erro e fazer com que, até mesmo uma relação sexual pode dar margem de erro, até mesmo você andar muito de bicicleta pode dar uma margem de erro e elevar o exame do PSA. Tanto é que nas 48 horas que antecede o exame do PSA, você não deve ter relações sexuais, nem algum tipo de ejaculação e nem tampouco andar de bicicleta. Isso para os homens. Estou falando de próstata. Qual a função do PSA? Bom, lendo aqui didaticamente, estou lendo aqui, a função do PSA, eu sei, mas eu vou ler, né? A principal função do PSA é tornar o sêmen mais líquido e essa enzima é produzida em células normais quando há presença de alterações na próstata. Exemplo, um tumor ou outros fatores. O nível de PSA aumenta na corrente sanguínea. O nível do PSA entre 4 e 10 tem uma chance de ter câncer de próstata e a 50%. Então, se você tem
no exame de 4 a 10, NG/ml A de 4 a 10, você já põe aí um estado de atenção, alerta vermelho, superior a 50%. Ficou assim, falei as minhas versões e falei o lido, para que não haja nenhum tipo de contrassenso ou dúvida. Fique aqui com a paz de Deus. Esse é um canal Espaço Aberto, um canal youtuber que é a cara do carioca. Por quê? Aqui é o espaço social, aqui é a fala daquele irmão mais velho, entendeu? Daquele irmão mais velho, e que é a cara do Rio de Janeiro. E aqui termino mais esse vídeo, que foi muito legal, acho que vai sair muito legal, né? E é ponto final. Aquele jeito meio malandreado. Nesse vídeo eu não bebi a minha água, o copo está vazio, aqui ó. O copo está vazio, é o jeito malandro. Por isso que eu falo que é o vídeo com aquele jeito malandreado do carioca, aqui ó. Ó. Aqui eu boto a água e... Show de bola! Shalom! Não deixe de se inscrever no meu canal e que Deus abençoe a todos. Faça seus exames periódicos. Vou falar depois dos exames das mulheres, os exames femininos. Show de bola!